Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos aprofundar nessa aula muito mais sobre os sítios arqueológicos. Vamos conhecer vários outros deles, né? E aí eu queria cantar para vocês uma história que eu fiquei sabendo aí, de um cara aí que namorou uma menina que era louca por sítios arqueológicos e ela visitava vários deles e ele marcava um encontro com ela, mas eles se desencontravam. Preste atenção nessa letra aí, então. Por um namoro arqueológico, vários sítios visitei. Nós marcamos um encontro, mas nunca te encontrei. Na Serra da Capivara, fica lá no Piauí. Procurei você por lá, mas você não estava ali. Viajei para Stonehenge, na Inglaterra eu cheguei. Don't you hide, don't you hide. Não sei falar inglês, eu só sei falar oxente. E voltei com mais de 1000. Fui no Parque do Solstício, a Stonehenge do Brasil, que fica no Amapá. Tão gostoso te encontrar, mas foi como um cometa, nem sei como explicar. Nessa arte tão legal, nesse parque surreal, com você foi diferente, o que parecia igual. A arte é tão legal, você vê diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, você fez diferente, que parecia igual. Né? O cara andou, ficou sabendo tudo sobre arqueologia por conta desse namoro aí, né, gente? Espero que vocês aí tenham já ficado antenados aí, porque a gente vai voltar a falar desse assunto, dando mais detalhes, tá? Vamos lá para a nossa aula, vou colocar a minha viola ali na estande dela, né? Eu já estou falando inglês aqui sem querer, né? Stand, stay. A gente fala um monte de inglês, gente, sem querer. Porque a gente é obrigado, porque as palavras estão aí, né? Chegando sempre. E aí, gente, é isso que acontece. A gente acaba falando, né? Mas eu botei aquela brincadeira lá do don't you hang, né? Isso não é inglês, não. Tá, então, sítios arqueológicos, artes pré-históricas brasileiras, tá? Então, vamos dizer que não é só na nossa região, não. Então, vamos seguir aqui. Vou começar com a nossa perguntinha, que eu gosto sempre de deixar, porque você vai procurando fazer uma relação, né? Olha só. Então, é porque é grande a importância de você atentar para esse fator aqui. Por que devemos preservar os sítios arqueológicos, evitando sua depredação, tá? Evitando riscar. Então, aqui tem uma imagem aqui de coisas da antiguidade, né? Você está vendo aí o Paternon, que foi destruído assim, pelo tempo e tudo mais, mas é preservado, né? É protegido. Né? Vocês estão vendo aí as colunas gregas, né? Com os detalhes. Isso aqui, tudo aqui era trabalho assim, altamente cuidadoso, né? Pelos os capitais, os capitólios. Tudo isso aqui, ó, altamente trabalhado, né, na Grécia, né? Então, veja aí para você já ir tendo as ideias de como esses lugares que têm coisas do passado, né? Tem 3 pedaços são informações assim valiosíssimas. Tem pedaços de, 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 de prédios, né, de palácios, né? Tudo isso aí vai mostrando como era naquele período aí da humanidade. Então, olha, lembrando aqui para você, olha essa figura aqui, ó. Tá vendo? As pessoas trabalhando aqui, limpando cuidadosamente, né? Vários empregados aqui, pagos a peso, muito bem pagos, né?
com cuidado para não atingir. Muitas vezes, essas pessoas aí fazendo limpeza encontram até cidades embaixo desses escombros aí, né? Então, olha, não esquece, o sítio arqueológico é um local onde há vestígios de materiais, vamos focar aqui bastante nos detalhes, tá? Que foram deixados por outros povos que viveram naqueles lugares ali. Ou simplesmente, lá mais antigo ainda, grupos humanos, tá? E esses vestígios que foram deixados podem ser construções, artefatos, ferramentas, pinturas, inscrições, restos de alimentos que ficam preservados, sepulturas, outros elementos, e tudo isso aí ajuda a contar a história e a compreender como eram as culturas antigas, como é que esse povo vivia, como é que enfrentavam a sede, como é que enfrentavam os outros animais, que não tinham tantas ferramentas assim para se proteger, como era que enfrentavam o frio, né? Então, e aí tem civilizações mais evoluídas também, né? Que essas civilizações mais evoluídas tinham coisas, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o que restou de um palácio, né? Então, tinham várias surpresas assim da maneira como essas pessoas resolviam certas situações. Canalização, tudo isso, né? Faz parte. E os sítios são geralmente estudados e protegidos por pessoas especializadas nesse assunto aí, são os arqueólogos. E esses arqueólogos, esses profissionais, utilizam métodos científicos para escavar e analisar tudo que é encontrado. E através disso aí ele busca reconstruir os hábitos, as crenças e os modos de vida das pessoas que viveram ali. Então, essa pessoa aí estuda anatomia, estuda vários assuntos, né, para poder exercer essa profissão. Olha aqui, ó, essa ilustração. Tá vendo? As pessoas com luva, com o maior cuidado, né? E todo mundo trabalhando na maior seriedade para preservar como se fosse um grande tesouro, né? Tudo aquilo que vai sendo encontrado. Então, só para lembrar aqui, ó, você tem aqui a Serra da Capivara, né? Você tem a Serpentada, aí vem o solstício, ó, Piauí, Roraima, Amapá. Aqui já é fora, isso aqui são os brasileiros, isso aqui são fora do Brasil, ó. Você tá vendo aqui Machu Picchu, no Peru. Isso aqui onde é, gente? Vou deixar para vocês aí. Quem é que vai me dar uma resposta aí, hein? Onde será que ficam essas pirâmides? Meu Deus, socorro! Hein? É no Egito, né? Então tem aqui também, olha só como é importante essa visão aqui. Stonehenge são grupos de pedras pesadíssimas, toneladas, que são colocadas assim, numa espécie de círculo com essas pedras aí pesadíssimas. Quem colocou essas pedras aí? Quem carregou essas pedras aí? Quem levantou e colocou em cima? Como foi o sistema que foi usado naquele período? Porque isso aí é das antigas mesmo, tá? E olha, a semelhança de Stonehenge com o Parque do Solstício. Também tem figuras que estão lá colocadas, figuras pesadíssimas também, que foram lá colocadas, né? E que estão lá para atestar, para ver. Aí tem várias perguntas que são feitas, né? Será que fomos visitados por extraterrestres? Como será que essas pessoas conseguiram carregar
essas pedras já foram até localizadas de onde elas estavam e para onde elas foram transportadas. Quilômetros, entendeu? Quilômetros e quilômetros e quilômetros. No mesmo caso aqui, é o mistério que envolve as pirâmides de Gizé, as pirâmides lá do Egito, né? Que blocos pesadíssimos de terra, já existem algumas descobertas, assim, mas nada conclusivo ainda. Tá? Então, para você ver a importância. Aqui em Machu Picchu também especula-se, né, que existiu aí uma civilização avançadíssima, com um modo de viver aí muitos anos à frente daquele tempo. E aí, seguindo mais um pouco, né, nós vemos aqui que, lembrando isso aqui, ó, não podemos esquecer, isso é altamente importante, tá? Isso aqui está sempre aparecendo, né, que é a lei, né, que protege os bens patrimoniais no nosso país. É a Lei 3.924 de 1961, né, que protege os sítios arqueológicos, que são locais que têm assim, traços da ocupação humana antes da história, né, pré-históricos. Não é isso? Então, você está vendo aqui, olha, essa imagem aqui do Ingá, a Pedra do Ingá, na Paraíba. Aqui de Minas Gerais, Matozinhos, né? E Xambioá, no Tocantins, tá vendo? São imagens aí que vão dando ideias e vão nos deixando conhecer cada vez mais sobre os sítios, né, que existem no mundo, os mais conhecidos, os mais preservados, vamos dizer assim, e no Brasil também, né? Então, olha só, aqui um detalhe mais aprofundado das Itacoatiaras. Sei que Ita quer dizer pedra, né? Na linguagem tupi. E fica lá na Pedra do Ingá, lá no sítio arqueológico da Paraíba, né? Isso aqui, olha. Belíssimo, várias inscrições aí, olha, desenhos, relevos, profundidades, tudo isso aí para mostrar a riqueza histórica que nós temos no nosso Brasil. A riqueza arqueológica. Eu vou até mostrar mais uma vez outros sítios que a gente já andou estudando para mostrar alguns detalhes a mais. Então, não esquece que o sítio arqueológico tem essa característica aí, é a presença de restos de comida, de restos de desenhos, de várias coisas que mostram que podem ter sido deixados por sociedades ou grupos humanos no passado, tá? Então, olha, as construções, os artefatos, as ferramentas, as cerâmicas e até os adornos, né? Os enfeites. Também, olha, nos sítios tem riscos, inscrições, pinturas, restos alimentares, sepulturas, entre outros elementos que fornecem informações sobre os modos de vida e cultura e organização dessas comunidades. Olha só, não são somente pinturas rupestres que caracterizam o sítio arqueológico, né? Tem todas essas outras coisas que eu coloquei aqui, que eu grifei aqui, ó, que é importante você atentar, você prestar atenção para o fato que tudo isso aí é o que faz parte de um sítio arqueológico, né? Um sítio arqueológico é um local, né, especialmente
que passa a ser protegido por esse motivo, tá? Então, como é que o arqueólogo ou qualquer pessoa pode identificar um sítio arqueológico? Através dessas coisas que eu estou falando aqui. E quando a pessoa identifica, tem que procurar as autoridades para que pessoas estudiosas, especializadas, possam ir lá e dizer, não, aqui realmente merece ser reservado, merece ser protegido, porque trata-se de um sítio arqueológico. Além disso, o que caracteriza um sítio arqueológico é a sua capacidade de preservar registros históricos e culturais. Tá? Então, é a capacidade de conter ali guardados, né, registros históricos e culturais, a não ser que alguns engraçadinhos cheguem por lá e comecem a riscar, e comecem a botar um nome e comecem a transformar. Então, através de todos esses vestígios, de todos esses indícios, de todos esses sinais, né, o arqueólogo ele vai poder estudar e compreender as dinâmicas e transformações das sociedades ao longo do tempo. Então, ele vai também comparando como viviam essas pessoas e como vivem as nossas sociedades atuais. Deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês muito interessante, tá? As sociedades, elas têm, no mundo atual, tá? Elas têm uma diferença entre elas que é muito interessante. Tem costumes, tem modos de viver na Finlândia, ou na Groenlândia, não, mas na Finlândia ou no Alasca, ou em outros lugares totalmente diferentes dos nossos. Coisas que eles aceitam por lá que nós não aceitamos aqui. Tem costumes nossos que são totalmente inaceitáveis em outros lugares. Enquanto o mesmo caso que dá. Então, essa diferença cultural é importantíssimo de se estudar, de se saber como vivem as pessoas, principalmente os que viveram antes de nós, né? Então, os arqueólogos eles estão preparados para comparar, para estudar e para escrever relatos a respeito dessas comunidades, de como viviam, qual era a religião, qual era o tipo de dança, o tipo de música, como eles, por que eles faziam aqueles desenhos, como eles se protegiam, como eles produziam a sua alimentação. Tudo isso ali fica bem evidenciado através desses estudos. Por isso que esses locais são tão importantes. Vamos voltar lá para a gente seguir mostrando mais coisas para vocês, tá? Olha só, deixa eu só ler essa última parte aqui, ó. Esses locais são protegidos para evitar que sejam destruídos. Sim, ainda tem mais isso, né? Tem gente que vai lá e destrói tudo. É incrível a falta de informação. Ou então altera, vai lá, risca, mexe, tira do lugar. Totalmente desconhecimento da importância que aquilo ali tem. Tá bom? Por isso, ó, eu quero falar mais um pouco sobre o trabalho dos arqueólogos. As pessoas que trabalham especialmente com isso aí. Olha aqui, ó, essa ilustração de uma das fases do trabalho arqueológico. Então, esse trabalho tem várias etapas nele, tá? Esse trabalho é um trabalho minucioso, cansativo, tem sol, né? E é bem verdade que ele não faz todo o trabalho, mas em algum momento ele tem que pegar no pesado, sim. Primeiro tem a pesquisa e quando acha alguma coisa tem que haver um planejamento.
Antes de escavar, os arqueólogos estudam mapas, registros históricos e utilizam tecnologia, como imagens de satélite, para identificar possíveis locais de interesse. Então, antes de pegar uma equipe, né, e levar, contratar pessoas e levar para esse local e até ensinar como fazer o trabalho, né, tudo isso aí só vai acontecer porque isso envolve dinheiro, gente. Isso envolve recursos, né? Então, e os métodos são escavação, análise de artefatos, de tudo que é encontrado, e uso de tecnologia moderna, como drones e o LIDAR, é uma sigla inglesa. Então vamos ver aqui um dos métodos do trabalho, né, do arqueólogo. Depois que identificam, depois que tem algum achado, depois que tem alguma suspeita de que aquele local pode ser um sítio arqueológico, então, depois de feito todo esse estudo, então vai haver as escavações com técnicas cuidadosas, muito cuidadosas. Eles desenterram artefatos, porque às vezes, quando vai desenterrar, se não for muito cuidadoso, tem coisas que podem se quebrar, se desmanchar, que tem coisas às vezes muito antigas. Através disso aí, olha, já foram achados sarcófagos riquíssimos, vários, inclusive coisas submersas já foram encontradas e fazem parte do trabalho arqueológico também. Tá? Então, desenterram artefatos, estruturas ou elementos, outros elementos preservados no solo. E eu já adiantei aqui para vocês que na água também, mas a gente vai falar mais disso mais tarde. Então, e as ferramentas? Usam ferramentas como pincéis, pás pequenas e equipamentos modernos para não danificar aquilo que for achado. Então, o cuidado é muito grande, porque coisas absolutamente frágeis podem ser encontradas e se desmancham, e aí o prejuízo é muito grande para o trabalho arqueológico, né? Então, dê uma boa olhada aqui, ó. As pessoas estão ali separando cuidadosamente, com toda a paciência possível. E aí, seguindo aqui, nós vamos outra parte aqui, outras partes da análise aqui. Você tem, ó, a análise dos artefatos. Os artefatos são objetos, são coisas que são achadas, né? Que tudo que é achado passa a ser denominado um artefato, né? Um pedaço de alguma, sei lá, um osso é um artefato. Tudo isso vai sendo, após serem escavados, são catalogados. Alguém disse, eu encontrei isso aqui, tal, número tal, tal, limpos e analisados em laboratório, tá? Com utilização de elementos químicos, de luzes especiais. Então, é um trabalho bem minucioso. Então, os arqueólogos tentam compreender a sua função e o seu contexto cultural. Então, cada coisa que vai sendo encontrada, seja lá o que for, tá? Como eu já falei aqui, o cara encontrou, um grupo encontrou o sarcófago, o caixão, né? Ou então toda a casa mortuária, né, do faraó, toda a sua riqueza lá colocada, lá, tudo isso aí tem uma importância tremenda
mostra coisas, falam-se coisas sobre o Egito, e aí a pessoa encontra objetos, encontra coisas que vão mostrando, vão dando alguma luz sobre essas teorias, né? É verdade, não é verdade? Não é isso? E a documentação? A documentação é tudo que o arqueólogo, ou a equipe, vai achando, eles vão organizando tudo isso aí, vão anotando e vão documentando, provando, comprovando, através de fotos, desenhos e registros detalhados, que são feitos, é um trabalho bem minucioso, tá? Para garantir que todas as descobertas sejam documentadas corretamente. Porque depois, se houver alguma dúvida, alguma comprovação, pode ser feita através dessa documentação aí, tá? E aí vem essa parte aqui da conservação e educação. Os artefatos são preservados para estudos futuros e muitas vezes apresentados ao público em museus, promovendo educação e valorização cultural. Então, de certo modo, falta bastante, né, dessa visitação, desse conhecimento, desse estudo. Por isso que essa aula aqui, desenvolvendo bastante essa parte, para que fique bem claro, porque pelo menos nós aqui não estamos totalmente ignorantes a respeito da importância, da grande importância desse trabalho e para que serve um sítio arqueológico, porque as coisas que são achadas nesses lugares. Ok? Então, seguindo aqui, nós vamos falar mais uma vez aqui dos sítios arqueológicos do Brasil. Porque, olha, registrados, até agora tem mais de 26 mil. Nós falamos aqui de 10 no máximo, de poucos aqui que são os mais conhecidos, né? Como o da Serra da Capivara, lá que o cara foi procurar a namorada lá e não encontrou. Olha, a Serra da Capivara, só mais um detalhe aqui importante, ó, é a maior concentração de arte rupestre do continente americano. Então, olha só como é importante esse lugar. Então, o que tem lá de desenhos rupestres, de pinturas, de gravuras, de registros, é mais do que tem em todos os outros sítios arqueológicos do continente americano. Imagina isso. Tá? Então, tem muita coisa lá que precisa ser estudada, que precisa ser catalogada, explicada, encontrada, né? Precisa ser entendido. Por exemplo, essa cena aqui, ainda bem que eu estou arriscando aqui, não é diretamente lá, né? Porque seria absurdo. Mas o que representa essa cena aqui? Por que bicho é esse que eles desenharam, né, que está aí só feita assim uma representação, não é exatamente, né? E olha só, as paredes são todas, cada uma delas tem, assim, são vários e vários registros. Olha aqui, pessoas correndo atrás de um animal. Então, tudo isso que eu circulei é só uma parte, porque tem muito mais registros, né, para ele ser considerado a maior concentração de arte rupestre do continente americano, é porque tem muita, mas muita coisa lá. E tem o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, né? Olha, tem até pinturas, tem até desenhos que são semelhantes, né? Tem uma grande diversidade, diferentes pinturas rupestres. Olha aqui, ó, uma visão externa, né? Um colorido muito interessante. E olha aqui essa cor, como ficou bonita aí. Entendeu? É importante, gente. É muito importante. Cada um desses encontrar. Olha aqui uma outra visão do Parque Arqueológico do Solstício,
né? O cara saiu lá da Inglaterra e foi lá para o Amapá procurando a namorada, né? Teve um encontro rápido lá com ela e depois parecia até um cometa, né? É um círculo megalítico com 127 rochas. Olha, mega é grande, enorme, e lítico é pedra. Então, pedras enormes. Tá? Olha aqui, ó. Viu? Olha isso aí. Cada uma dessas pedras tem seus relevos, seus desenhos, suas inscrições, seus entalhes, vamos dizer assim, né? E são símbolos, são simbologias. E aí volto com aquela pergunta, será que foram humanos que fizeram esse trabalho aí? Quem trouxe essas pedras até aí? Quem fez esse trabalho nessas pedras? Né? Por que eles estão nessa posição? Tem alguns que caíram aqui, mas porque isso aqui são milhares e milhares de anos, com chuva, sol e vento em cima, vão se desgastando. Tá? E olha que tem vários deles aqui que tem um formato, parece que é uma pessoa em pé. E por que está virado para esse lado? Olha aqui um ser humano, diante do tamanho de uma dessas rochas, né? Completamente trabalhada. Então, é coisas para a gente pensar, para estudar, para descobrir, né? E por isso que é preservado, né? Parque Arqueológico do Solstício, né? 127 rochas. E lá em Pedra Pintada, né, em Roraima, você tem também coisas da pré-história, tem artefatos da pré-história brasileira. Tá vendo? Está melhor ilustrado aqui, melhor mostrando. Olha aqui, isso era uma cabra, está mostrando aqui, isso era um cachorro, que bicho era esse? Um lobo atacando? E aí vai, né? Mostrando aí de diversas formas e maneiras. E no mundo aí você tem Machu Picchu, no Peru, onde tem a cidade Inca, civilização Inca preservada. Essa cidade altamente bem organizada, com aquedutos, com passagem de água subterrânea, mas com redes de proteção também. A posição da cidade, a altitude em que a cidade está, tudo isso é levado em conta, tá, gente? Eu falei muito em Stonehenge, né? Então, são estátuas de pedra, Stonehenge. É um monumento também megalítico, quer dizer, mega grande, enorme e lítico, pedra. Então, pedra enorme. É porque está na língua deles, né? Dos ingleses lá. Então, Stonehenge é uma palavrinha bem gostosa de dizer, não é não? Fala aí, Stonehenge. Em sua construção original, possuía 30 blocos verticais que sustentavam 30 blocos horizontais. Diga aí. Formando um círculo de pedras com cerca de 30 metros de diâmetro. Ei, olha aí esse detalhe aí, importante demais. É o detalhe dos tamanhos, né? E das formas, tudo na base do 30. Pois é, impressionante como essas pedras gigantescas foram transportadas e posicionadas com precisão, com tanta precisão há milhares de anos. Seriam, assim, necessários aí o quê? Umas 100 pessoas para, sei lá, será que 100 pessoas conseguiriam arrastar, de algum modo,
blocos de pedras tão pesados, né, de toneladas, várias toneladas. Quantas pessoas morreram tentando fazer esse trabalho? Como será que, qual foi a estratégia? Aí eu volto com aquela outra questão. Terá sido através de extraterrestres, né, que visitaram a nossa Terra e deixaram o seu registro? Será que eles vão voltar? Né? Eu estou rindo aqui, mas o caso é sério, eu não duvido de nada. Não posso duvidar de nada. Ninguém pode duvidar de nada. O que a gente sabe do que pode acontecer? Como dizia Gilberto Gil, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Olha aqui outra coisa aqui, ó, sobre as pirâmides do Egito, né? As pirâmides de Gizé são um dos maiores legados da civilização egípcia antiga e um dos complexos arqueológicos mais famosos do mundo. Tá? Então tem a pirâmide de Quéops, que é um dos faraós, né? Ou a Grande Pirâmide, porque ela é a maior de todas, né? Ela tem 146 metros de altura, imagina aí. E foi construída com aproximadamente 2.300.000 blocos de calcário, e cada um pesando entre 2,5 a 15 toneladas. Sai daí, homem, pelo amor de Deus. Sai daí, sai. Tá vendo? E aí, na frente dessa pirâmide aqui, tem essa figura aqui, ó, que é conhecida como a protetora da pirâmide, que é a esfinge, com o corpo de um leão e um leão sentado, né? E a cabeça de um faraó. Tá? Vamos ver aqui uma outra aqui, muito conhecida também, muito interessante. A caverna de Altamira, na Espanha, que tem esse belíssimo registro aqui, olha. Aqui já é uma evolução muito grande. Olha as cores usadas, olha as formas. Né? Esse bisonte aí, coisa linda, maravilhoso. E aqui também podemos ver a beleza do interior de uma das cavernas. Caverna de Altamira, lá na Espanha. Ok? Olha que coisa bela também aqui. Isso aqui, esse nome aqui é Lascaux, tá? Caverna de Lascaux, na França. Também é outra beleza de registro, né? Aqui os caras já tinham aprendido bastante sobre cores, sobre desenhos, sobre tudo aí, porque esse registro aí desse animal aí sendo atacado por esses outros menores, talvez, né? Não é isso? E aí vamos lembrar aqui, rapidinho aqui, da Vênus Pantaneira, que eu já falei que é uma representação que a gente não pode deixar de esquecer, né? Que está lá no acervo do Pantanal, de Corumbá, né? No Mato Grosso do Sul. E aí também lembramos aqui os muirapitães da cerâmica Conduri, do Baixo Amazonas, né? São pequenos amuletos aí, ó, talhados em pedras geralmente de cor verde, como a amazonita ou nefrita. Esses artefatos, frequentemente esculpidos em forma de animais, como sapos e tartarugas ou peixes, têm origem nas culturas indígenas da Amazônia, especialmente os povos Tapajós e Conduri. Tá? Então, olha aqui, mais detalhes sobre os muirapitães. Tá? Uma curiosidade, o futuro da arqueologia, né? Promete ser empolgante e cheio de avanços graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, a ampliação do conhecimento, vem aí as inteligências artificiais, né, também. Alguns aspectos mais promissores incluem nas tecnologias avançadas o LIDAR, o Light Detection Engine, detector através de luzes, né, para identificar estruturas ocultas sobre florestas e outros terrenos difíceis. Imagens de satélite e drones permitem mapeamento mais detalhado e seguros de locais remotos. Arqueologia genética,
usada para analisar o DNA em artefatos e restos humanos, olha, aí também muito importante, né? Revelando informações sobre populações antigas. Outra tecnologia aqui é a exploração submersa, expedições em sítios arqueológicos submersos como naufrágios, cidades perdidas embaixo d'água, usando robôs submarinos. Aí vem a modelagem virtual, também o uso de realidade virtual para recriar ambientes históricos, permitindo que especialistas e o público explorem locais arqueológicos como nunca foi feito antes. Aí também a arqueologia inclusiva, onde projetos colaborativos envolvem comunidades locais, respeitando sua herança cultural e promovendo a sua preservação. E as descobertas futuras? A busca por civilizações ainda desconhecidas e sítios inexplorados promete ampliar a nossa compreensão da história humana. A arqueologia está se tornando cada vez mais importante, né? Atuante. Relembrando aqui do período cabralino, a urna funerária marajoara, né? As estatuetas marajoaras também antropomorfas, as urnas, né? E a questão do naturalismo e o grafismo, com as inscrições, o peste do sítio de Pedra Furada, né? Na Serra da Capivara. E os pesquisadores, com base nos vestígios arqueológicos de São Raimundo, fizeram essa divisão aqui, né? Que a gente já viu que é importante ressaltar que os geométricos são as linhas, os grupos de pontos, os círculos, as cruzes, espirais e triângulos, né? Olha aqui a pintura rupestre uma pintura rupestre com motivos geométricos, né? Conhecer e proteger é importantíssimo para todos nós. E aqui em Rondônia tem o sítio do Mirante, no Presidente Médici, no município, né? Possui grafismo rupestre bastante diversificado. Acredita-se que a área foi ocupada pelos povos tupis que circulavam em todo o Brasil. Viu aí? Ainda tem também essas figuras também, né? Com cabeças com traços anatômicos bem marcados, os olhos e bocas e dentes, e a figura da gravidez também, são os conhecidos como caretas. Ok? Mais uma curiosidade aqui para nós. Os sítios da Amazônia são Pedra Pintada, o Parque do Solstício, o Parque Estadual de Monte Alegre e o sítio de Ataara. A arte rupestre nas paredes do Paredão, em Tocantins. Ok? Tem também, ainda sobre os caretas, né, que representam a figura completa ou apenas a cabeça, com traços anatômicos, né? E a gravidez também. Tá? Olha aí os petróglifos, novas tribos aí, com risco nas pedras mesmo, né? Vendo aqui, ó. Aqui estudos sobre a arte na Amazônia brasileira. Tem uma grande quantidade aí para ser descoberta de sítios arqueológicos, né? Esse tipo de vestígio vem sendo predominantemente nas gravuras localizadas ao ar livre, nos trechos das cachoeiras, né? E aí a nossa atividade, vamos ver aqui. Devemos preservar os sítios arqueológicos, evitar sua depredação, porque eles representam patrimônio inestimável, a cultura e as origens da sociedade. Estes locais fornecem informações preciosas e as crenças avançadas e os avanços das civilizações antigas, permitindo que compreendamos a revolução do nosso tempo. Além disso, os sítios são fontes de aprendizado e inspiração. Se você conhece algum, se você já visitou, então você já está vendo aí a grande importância de preservar os sítios arqueológicos. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui a gente ampliou bastante o conhecimento sobre o sítio arqueológico, o trabalho do arqueólogo, e aí a nossa aula termina por aqui, tá bom?
Valeu, tchau.